Bom dia, segundo ano do ensino médio. Tudo bem? Aqui é a professora Michele Carvalho. Estou de volta com vocês com a aula de redação, tá? Vamos continuar aí na sua apostila 1, né, o seu caderno 1, na unidade 3, tá ok? Então prepara o seu material para a gente então dar continuidade aos nossos estudos. Hoje nós vamos trabalhar um tipo textual, que é o descritivo. Vou falar sobre ele. E também vamos ver os tipos de discurso na narrativa, tá? A gente já vem falando, né, sobre narração, abordamos os elementos da narrativa, fizemos exercícios, corrigimos esses exercícios nas aulas anteriores. Então agora fechando aí a sua apostila com a unidade 3, tá bom, gente? Preparou seu material? Pegou? Então, olha só, na página 99, se você quiser acompanhar, tá? Se você quiser grifar partes importantes, ok? Eu trouxe aqui alguns exemplos que não estarão na sua apostila, tá? Mas eu vou ler também alguns exemplos que estão na sua apostila, ok? Então, vamos lá. Em alguns momentos vai ser necessário que eu saia daqui, depois eu volto para a gente conversar novamente. Por enquanto, você vai me ouvindo e vai fazendo as devidas anotações. Essa hora é a hora muito importante, tá? Então vamos lá, gente. A gente sabe que na narrativa são fatos, né, acontecimentos ali relatados, contados, e esses fatos eles podem serem apresentados a partir dos discursos. Discurso direto, discurso indireto livre, e a gente vai verificar aqui cada um deles, tá bom? No discurso direto, veja bem, o narrador, tá? Ele apresenta a própria personagem falando diretamente, permitindo ao autor mostrar o que acontece em lugar de simplesmente contar. Então vamos lá, vê se ficou claro para você. O narrador, ele reproduz exatamente a fala dos personagens, entendeu? É quando ele apresenta o próprio personagem falando. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, no discurso direto, tá? Ele apresenta o próprio personagem falando. No seu livro, diz o seguinte. Você pode sublinhar aí, na página 99. O discurso direto, ele ocorre quando o narrador reproduz exatamente a fala dos personagens no texto. Sublinha essa parte aí, tá? Ela é importante e ao bater o olho você já identifica, já fica mais fácil para o seu estudo, ok? E é importante também a gente destacar que para realizar um discurso direto, a gente se utiliza dos verbos de elocução e os sinais de pontuação, tá? Esses verbos de elocução são verbos que antecedem ou introduzem a fala de alguém. A fala de algum personagem, por exemplo, na narrativa. São os verbos dizer, por exemplo, e ele disse, : entendeu? E ele perguntou, e ele respondeu, tá? Ele gritou, ele questionou, ele exclamou. Então, são verbos de elocução. Volta aqui para a tela comigo, para você observar esse exemplo aqui, olha só. Lavador de carros, Juarez de Castro, 28 anos, tá? Ficou desolado, apontando para os entulhos. Alá minha frigideira, alá meu escorredor de arroz, minha lata de pegar água era aquela, ali meu outro tênis. Então, gente, observe, isso aqui foi um noticiário, né, que saiu aí no Jornal do Brasil, 29 de maio de 89. O que está entre aspas, é a fala, ok? É a fala, olha aqui em cima, de quem? Desse personagem aí, tá? Desse lavador de carros. Então, repara que quem conta, quem escreve, quem relata isso pra gente, coloca entre aspas justamente porque está reproduzindo a fala do personagem, tá? Ele tanto pode aparecer entre aspas, como ele pode aparecer com os sinais de pontuação, : travessão, né? O travessão sempre antes aí da fala. Vai para o seu livro de novo, na página 99. Tem um exemplo aí embaixo, O morcego e as doninhas, tá?
E aí diz assim, se você observar nessa estrutura, você vai perceber que tem travessão, tá vendo? O que o travessão indica? A fala, né, do personagem, tá? E aí, lê aí comigo, acompanha aí comigo. Vou pegar o livro aqui, ó. Um morcego caiu no chão e foi capturado por uma doninha. Como seria morto, rogou a doninha que poupasse sua vida. Não posso soltá-la, respondeu a doninha. Repara, não posso soltá-la. É a fala de quem? Do personagem. Está aí com travessão. Então aí, nesse momento, a gente tem um discurso direto, tá? E aí continua, ó o verbo de locução. Respondeu, ok? A doninha. E continua. Pois sou, por natureza, inimiga de todos os pássaros. Outro travessão embaixo, olha só. Não sou um pássaro, alegou o morcego. Sou um rato. E assim ele conseguiu escapar. Mais tarde, então a narrativa continua, percebe? Ao cair de novo e ser capturado por outra doninha, ele suplicou a esta que não o devorasse. Com a doninha, e aí continua. Então, olha só, você percebeu nessa estrutura que você tem travessão, você tem 2 pontos, você tem a reprodução da fala do personagem. Então, nesse caso, nós temos um discurso direto. Ok, gente? Deu para entender? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Passar o nosso slide. E o discurso indireto, pessoal? Vamos pensar aqui. Se o direto é a reprodução da fala do personagem sem alteração nenhuma, né? Sem a interferência do narrador. E aí, no discurso indireto, olha só, o narrador, ele interfere na fala da personagem. Calma aí que a gente vai entender isso com os exemplos, tá? Presta atenção. O narrador, ele conta aos leitores o que a personagem disse. Ele sempre vai contar em terceira pessoa. As palavras da personagem não são reproduzidas fielmente, entendeu? Mas traduzidas na linguagem do narrador. Vem cá, imagine, olha só, que alguém te conta uma história. Ih, aconteceu isso e tal, eu fui lá, eu fiz, eu falei, pá. Aí você pega essa história que você ouviu, que aconteceu com essa pessoa e agora passa para outro. Você fala para outro. Repara, você está reproduzindo o que essa pessoa te contou que aconteceu com ela. Você está então aí criando, né, apesar de ser oral, o discurso indireto. Você reproduz a fala da pessoa, você interfere, entendeu? Tá? Então é mais ou menos isso. Olha os exemplos. Vamos pegar aí na página 99 ainda do seu livro. Tem um exemplo aí. Eu também trouxe outro exemplo aqui, mas vamos ler o do seu livro primeiro. Diz assim, ó. Seu Armando, que é pianista lá do salão de danças, já me aconselhou a não perder a calma. Olha aí. Já me aconselhou a não perder a calma. No discurso direto, aquele lá do travessão, poderia colocar assim, né? Seu Armando me aconselhou 2 pontos, na outra linha travessão. Filha, calma, não perca a calma. Percebe, gente? Então você constrói, desconstrói, você vai brincando com essas possibilidades, vamos dizer assim, né? Você vai fazendo as alterações, tá? E aí continua, ó. Ele me aconselhou a não perder a calma e esperar com confiança, que a justiça pode tardar, mas um dia vem. Respondi então que confiança podia ter nessa justiça que vem dos homens e se nunca nenhum homem foi justo para mim. Então olha só, viu? Ele tanto reproduz a fala do senhor que aconselhou, quanto da pessoa com quem ele conversa, que acabou aí dando uma resposta para ele, né? Que estava sem esperança nenhuma. Então deu para perceber, gente? É isso. Aí aqui, presta atenção nesse outro exemplo, olha só. Uma narrativa com um discurso indireto, em que o narrador interfere na fala, né? Então, lê aí comigo. Vamos lá, presta atenção. Dario, ou Dário, né? Vinha apressado. O guarda-chuva no braço esquerdo e assim que dobrou a esquina, diminuiu o passo até parar, encostando-se à parede de uma casa. Foi escorregando por ela de costas, sentou-se na calçada, ainda úmida da chuva, e descansou no chão o cachimbo. 2 ou 3 passantes rodearam-no, indagando
se não estava se sentindo bem. Olha aqui, indagando se não estava se sentindo bem. Tá vendo aqui? Tem um discurso indireto. Pessoas falaram com ele, indagaram, né? E aí repara que a estrutura, ela está de forma indireta. Dário abriu a boca, moveu os lábios, mas não se ouviu resposta. Um senhor gordo, de branco, sugeriu que ele devia sofrer de ataque. Tá? Então você consegue entender a narrativa? Prestou atenção? Percebeu? É uma narrativa. Você identifica os personagens, você identifica a ação, né? Você identifica o acontecimento e inclusive as falas dos personagens, né? Então, em alguns momentos, ou melhor dizendo, em alguns textos, né, essas falas serão apresentadas através de um discurso direto, tá? Que é a representação fiel do que o personagem falou. Em outras não, vai estar como essa aí, discurso indireto. Você lê texto corrido, né? E você vai percebendo nessa leitura que o narrador vai apresentando as falas, o que foi que um falou, o outro respondeu, o outro questionou, o outro aconselhou, ok? Não tem aquela estrutura de aspas e nem e muito menos de travessão e 2 pontos, tá, gente? Então é a questão de quando você estiver lendo, perceber, né? Fazer uma leitura mais atenta que você perceba esses discursos. Que discurso está sendo utilizado aqui nesse texto? Tá legal? Vamos lá? Vamos seguindo? E o discurso indireto livre? Ele também tem aí no seu livro, tá? Você pode pegar... Só tô virando aqui, página 100. Desculpa. Finalzinho da página 99, tá? Já começa a falar sobre ele. Mas presta atenção aqui. O discurso indireto livre, na verdade, o que é? É uma combinação dos dois, tanto do discurso direto como do discurso indireto. Então, olha só. Você acaba até que confunde um pouco, né? É uma combinação dos dois anteriores, confundindo as intervenções do narrador com as dos personagens. É uma forma de narrar econômica e dinâmica. Olha aí, econômica e dinâmica. Pois permite mostrar e contar os fatos a um só tempo. Então você vai contando, vai relatando, né? Aí o narrador ele apresenta ali a fala dos personagens, em algum momento ele também interfere. Você consegue perceber quando é a fala do personagem, quando há uma interferência, um acréscimo ali desse narrador, tá? Então no seu livro diz o seguinte, acompanhe aí comigo, lá embaixo, na página 99, ok? Ó, no discurso indireto livre, existe uma fusão. Olha aí, né? A fusão do direto e o indireto. Então, existe essa misturinha, né? Eles se unem, se juntam ali. A ponto de não aparecerem marcas que mostrem a mudança de um discurso para o outro. E é aí que pode ocorrer a confusão. Você fica tentando procurar e cadê? Caramba, não tem, tá? Mas se você fizer uma leitura atenta, você vai prestar atenção. Você vai perceber que a fala de um, né, que é a fala do personagem e que há uma interferência do narrador, ok? Aí continua. Há intervenções do narrador e da fala dos personagens misturadas. Agora sim, na página 100, a gente vê lá o exemplo, tá? Então, olha aqui. Presta atenção, gente. Tem que ter muita atenção para você poder identificar e perceber, tá? Esse tipo de discurso indireto livre. Olha só. Ainda me lembro do dia em que ela chegou lá em casa. Tão pequenininha, foi uma festa. Botamos ela num quartinho dos fundos. Nosso filho. Naquele tempo só tínhamos o mais velho. Ficou maravilhado com ela. Era um custo tirá-lo da frente dela para ir dormir. A gente lê até que a gente esquece, né, dessa questão. Pô, quem tá falando aqui, né? Tem um narrador, a gente vê que aí esse narrador está contando em primeira pessoa, não é isso? Ó, ainda me lembro, eu me lembro, né? Repara, na segunda oração mostra uma quebra do discurso do narrador. Quando fala tão pequenininha, percebeu? É um acréscimo aí, né?
ele acrescenta o que seria uma fala do personagem, tá? Essa delimitação pouco clara entre as duas falas, narrador e personagem, é que caracteriza o discurso indireto livre. Então são detalhes, entendeu? São detalhes que você tem que ficar atento, tá? Presta atenção aqui nesse exemplo também. Ó, deixa eu sair pra gente ler aqui juntos. Vamos lá. Enlameado até a cintura, Tiãozinho cresce de ódio. Presta atenção aí. Se pudesse matar o carreiro, deixa eu crescer, deixa eu ficar grande. Hei de dar conta deste danisco. Se uma cobra picasse seu soronho, tem tanta cascavel nos pastos, tanta urutu perto de casa. Se uma onça comesse o carreiro de noite, um onção grande dá pintada, que raiva. Mas os bois estão caminhando diferente. Começaram a prestar atenção escutando a conversa de Boi Brilhante. E aí você vê, caramba, professora, tá tudo misturado. Aonde é que tem aí alguma aplicação desse discurso indireto? É isso, gente, é você perceber que tem um narrador, que ele está contando, que em alguns momentos ele acrescenta as suas ideias. Olha só, lameada até a cintura, Tiãozinho cresce de ódio. Se pudesse matar o carreiro, deixa eu crescer, deixa eu ficar grande, hei de dar conta deste danisco, né? Então, aqui, que raiva, olha aqui, que raiva. Um onção grande de pintada. Então, repara, ele vai acrescentando, né? É como se ele estivesse ali, participando, sentindo, percebendo, tá? Então, dá uma lida, sublinha, circula isso aí no seu livro, ok? Para você poder ter mais percepção. E ao ler os textos, gente, identifique o tipo de discurso, sabe? Percebeu lá o travessão? Discurso direto. Tem um diálogo aqui acontecendo, né? Não tem nenhum travessão. Observa se tem aspas. Perceba se tem a fala ali representada fielmente, tá? Dos personagens, né? Se não tiver travessão, se não tiver os verbos de elocução, então pode ser um discurso que indireto, ou seja, esse narrador, ele está contando e ele está apresentando ali em terceira pessoa as falas totalmente diretos, não é isso? Então é um discurso indireto, tá? Ele não para apresentar através de uma estrutura com travessão e 2 pontos a fala dos personagens, entende? Tá? E no discurso indireto livre é justamente o que a gente viu, essa misturinha aí dos dois, que acaba causando até uma confusão. Se você não ler com muita atenção, você não consegue identificar. Ok, gente? Então falamos aí sobre os tipos de discurso que aparecem numa narrativa, ok? Tá? Página 99 e 100 do seu livro. A gente agora vai falar sobre a descrição, essa tipologia textual aí, que está na página 100, ok? Deixa eu só beber um golinho d'água aqui. Então vamos lá. É fácil, pessoal, e eu tenho certeza que você sabe, porque olha só, o que é descrever? Descreve aí pra mim o seu quarto. Descreve aí, fala aí, pra você mesmo. É lógico que eu não vou te ouvir, né? Mas tenta descrever aí o seu quarto. Percebe? É você contar com detalhes o que tem nele, como ele é, né? E é isso, a descrição, ela representa cenas, objetos, paisagens, pessoas e etc, tá vendo? Mostrando os seus traços característicos. Então, olha só a atenção que a gente tem que ter. Se eu estou descrevendo um espaço, por exemplo, eu vou me utilizar de quê? Características, ok? E aí, eu lembro dos adjetivos. Ótimo, tá? Sim, a gente vai se utilizar muito, né, dos adjetivos, já que eu quero caracterizar, detalhar, especificar, ok? Então, observe aqui o exemplo. O relógio
era uma enorme cebola de ouro suíço. Olha aqui, tá falando de quê, gente? De um relógio, não é? Desse objeto aqui. E aí começa apresentando características relacionadas a esse objeto. Então, olha aqui. Enorme cebola de ouro, suíço, pedras preciosas nos ponteiros, o tampo em filigranas, uma joia, uma antiguidade, uma relíquia, uma preciosidade. E aí, observou quantas características relacionadas ao relógio, ou seja, tentando fazer aí uma descrição, né? No seu livro diz o seguinte, na página 100, acompanha aí, por favor. A descrição é um recurso expressivo e bastante utilizado na escrita, né, de textos narrativos ou dissertativos. A finalidade da descrição é apresentar detalhes a respeito de fatos ou situações. E na narração especificamente, também proporcionar ao leitor a oportunidade de vislumbrar o perfil físico e psicológico dos personagens, além das características do espaço onde o enredo se desenvolve. Por vezes, é a descrição que permite manter a verossimilhança e a coerência do texto. Analise o texto a seguir para constatar como a descrição depende da perspectiva daquele que observa. Então, percebeu aqui? Muitas das vezes a descrição na narrativa, ela permite manter a verossimilhança, né? E mantém também a coerência no texto, tá? Numa narrativa, gente, lógico que você pode descrever, correto? Você tá ali narrando um texto, você vai aplicando ali a descrição. Chega alguns momentos que é necessário você apresentar o espaço, o local onde acontece, né? Até descrever os personagens, né? Com relação se está relacionado à época, né? De repente você quer descrever o tipo de roupa, como eles se vestiam, os costumes de uma época. Então a descrição ela é muito importante num texto, tá? Você consegue acrescentar detalhes, né, ao seu texto. É um recurso, é como fala aí, é um recurso expressivo e muito utilizado na escrita de textos narrativos. Nos dissertativos também, né? Nos dissertativos você também consegue apresentar descrição, tá? E sempre atento aos detalhes que você vai ter que apresentar. Então vamos lá. Aí eu falei já, né, que a descrição é um recurso expressivo, ele é bastante utilizado na escrita de textos narrativos e dissertativos, tá? Essa parte aqui, ó, ela está no seu livro, página 100, tá? Então você sublinha esse trecho aí que ele é importante. Aí, gente, ok. Qual é a finalidade? Eu falei, né, mas eu coloquei aqui em destaque, porque se você estiver anotando aí no seu caderno, que é importante, faça isso, anote, tá? Tudo que você anota, além de você fixar melhor, né? Na hora de estudar você encontra mais fácil, tá? Então, olha só. Qual é a finalidade da descrição? É apresentar detalhes, ok? Você não só fala, vivi uma aventura, entrei numa casa abandonada. E aí, tá, mas como era, né? O que tinha lá? Como era essa casa abandonada e tal? Então, repara, aí o narrador, ele começa a apresentar o quê? Os detalhes dessa casa abandonada, ok? Então, a sua finalidade é essa, tá? Você apresenta detalhes a respeito de fatos ou situações. E na narração, especificamente, também proporciona ao leitor a oportunidade de vislumbrar o perfil físico e psicológico dos personagens. Gente, isso é muito legal. Isso aqui, ó, essa parte aqui, né? Sabe quando você tá lendo e você começa a imaginar a cena, sabe? Você começa a imaginar o local, né? De repente a descrição ela é quase que exata, ou é tão exata que você consegue até imaginar os personagens, quase que você visualiza na sua mente, não é isso?
E é isso, você vislumbra o perfil tanto físico quanto psicológico. Se alguém começa a descrever um personagem muito melancólico, muito sofrido, né? Você começa também a desenhar em sua imagem esse tipo aí de personagem. E isso é muito legal, porque você entra na história, você percebe a história, você, sabe, você quase que vê um filme, né? E aí, ó, além das características do espaço onde o enredo se desenvolve, tá? Então é muito legal. Quando você for descrever verbalmente, preste atenção aqui, olha só. Quando você for descrever verbalmente, tenha a delicadeza ao transmitir, né? Às vezes a pessoa quer contar alguma coisa e aí, sabe, sai falando de qualquer jeito, não presta atenção na descrição, em como ela pode estar descrevendo com detalhes. Foi quando eu falei ainda agora, não foi? Que eu pedi aí, descreve o seu quarto aí, né? Eu sei que eu não vou te ouvir, mas é um exercício. Olha aí para sua sala, olha aí para o espaço onde você está. Faça esse tipo de exercício aqui, oralmente. Tente descrever as cores, a altura, o comprimento, as dimensões, as características físicas, quem está aí do seu lado, quem são essas pessoas, como elas são. E aí você começa a descrever características psicológicas, você já começa a perceber, né? Você convive com essas pessoas, você sabe como elas são, então você consegue descrever a sensação térmica, o tempo e o clima, a vegetação. Então, quando você está lá, de repente... E presta atenção, até quando você está preparando uma resposta, né, dissertativa aí para diversas disciplinas, seja história, geografia, enfim, você precisa saber elaborar a sua resposta, né? Os seus argumentos. E, quando necessário, apresentar também descrições. Não é, gente, só colocar sim ou não e acabou. Não. Elabore a sua resposta. Ali você também está treinando uma redação, um parágrafo, um texto. Você está treinando a sua produção textual, tá? O seu conhecimento, a partir dessa justificativa que você dá, ok? E aí pense nisso. O que eu estou escrevendo, eu poderia descrever também? Se dá para descrever... Aí, ó, vegetação, perspectiva espacial, o peso, a textura. Dá para descrever essas coisas, pessoal? Dá, né? A utilidade, a localização, enfim. E assim por diante. É possível, professora, colocar tudo isso num texto? Gente, claro, claro que sim. E lógico, né? Quanto mais você lê, quanto mais vocabulários você aprende, quanto mais contato com essas percepções através da leitura, com certeza, no momento em que você for criar, for produzir o seu texto, você vai desenvolvendo essa habilidade. Vou narrar. Então, dentro da narrativa, eu também vou descrever. Entendeu? Vou acrescentar características, vou acrescentar detalhes, tá, gente? Então, prestem atenção nisso, porque vocês podem ir muito mais além, né, do que só fazer um trabalho de qualquer jeito, sabe? Vamos lá, deixa eu sair daqui pra gente ler isso aqui juntos e não te atrapalhar. Então, olha só. Para se fazer uma boa descrição, não é necessário que seja perfeita, uma vez que o ponto de vista do observador varia de acordo com seu grau de percepção. Ou seja, você está aí descrevendo o seu ambiente de acordo com o que você conhece, sente, percebe, entendeu? É a sua experiência neste local, é a sua experiência com essas pessoas, tá? E aí você vai criando, né, os seus pontos de vista, tá? As suas opiniões, as suas impressões. Dessa forma, o que será importante ser analisado para um, não será para o outro. Quer ver? Um outro exemplo, de repente, ó, você descreveu de um jeito o seu ambiente, o seu espaço, a sua moradia. Se perguntar para outra pessoa da família, ela vai descrever de outra forma, entendeu? Então, são percepções diferentes. E isso tem a ver com o quê? Olha aqui, vivência, né? Tá? A vivência de quem descreve também influencia na hora de transmitir
a impressão alcançada sobre um determinado objeto, pessoa, animal, cena, ambiente, emoção vivida ou até sentimento, ok? Podemos dividir as descrições em dois grupos: a descrição física, eu já havia falado, né, numa aula anterior, e a descrição psicológica. A física está relacionado o quê? A gente já viu, né? Elementos do mundo real, o sujeito, né, os sentidos, tá? É mais voltado para a descrição física. A psicológica é mais voltado para o interior dos personagens, na questão de emoções, sentimentos, ok? E aí os narradores em primeira pessoa, ou aqueles narradores oniscientes que, né, sabem o acontecimento, que são aqueles observadores oniscientes, tá? Para poder descrever o texto. Pensando nos dois tipos de descrição recém-citados, veja a seguir a descrição da personagem, professor, do romance Capitães de Areia. Olha só. João José era o único que lia corretamente entre eles e, no entanto, só esteve na escola ano e meio. Mas o treino diário da leitura, olha aí, treino diário da leitura, despertara completamente sua imaginação. E talvez fosse ele o único que tivesse uma certa consciência do heróico das suas vidas. Aquele saber, aquela vocação para contar histórias, fizera-o respeitado entre os capitães de areia, né? Entre os capitães de areia. Se bem fosse franzino, magrinho, aqui, as descrições. Se bem fosse franzino, magro e triste, cabelo moreno caindo sobre os olhos apertados de míope. Apelidaram-no de professor, porque num livro furtado ele aprendera a fazer mágicas com lenços níqueis. E também porque, contando aquelas histórias que lia e muitas que inventava, fazia a grande e misteriosa mágica de os transportar para mundos diversos. Fazia com que os olhos vivos dos capitães da areia brilhassem como só brilham as estrelas da noite da Bahia. Olha que lindo, gente. Esse livro é maravilhoso. Quem puder e tiver oportunidade, leia. De Jorge Amado, né? Capitães da Areia, tá? Vamos lá, pra gente fechar. No trecho, elementos físicos e psicológicos são usados para descrever a personagem João José. Fisicamente, ele era franzino, magro, como nós vimos. Cabelo moreno caindo sobre os olhos, apertados de míope. Psicologicamente, a personagem mostrava-se, entre outras características, persistente e criativo, né? O treino diário da leitura despertava completamente sua imaginação. Então, percebe? Você tem aqui o quê? Foi destacado aí, então, pontos que confirmam, né, a descrição no texto, tá? Para fazer uma boa descrição, então, apesar de tudo, né, que a gente já falou, a capacidade de produzir boas descrições envolve muitos fatores. Entre eles, né, a técnica, leia, desenvolva essa habilidade, perceba o local, o ambiente, as pessoas com quem você conversa, com quem você convive, tá? Pense naquilo que está sendo apresentado a você, ok? Quando você for fazer um texto, por exemplo, narrativo, pense nessa possibilidade de acrescentar a esse texto elementos descritivos, ok? Utilize esse recurso, tá? E isso, gente, é algo que a gente desenvolve, né? Essa habilidade de escrita, de produção textual, a gente vai desenvolvendo, a gente vai treinando, a gente vai praticando, ok? Então é isso, eu vou ficando hoje por aqui, tá? No seu livro aí, na página 101, tem uma imagem, né? Você pode descrevê-la, olha que legal. Espaço físico e o espaço psicológico, tá? Faça isso. Faça isso aí, ó. Tem essa imagem aí, tá vendo? E aí você observa, olha pra ela, o que que ela passa pra você de ideia, de sentimento, de informação. Olha o espaço físico, mas deixa também o seu interior descrever a imagem. Ok, gente? Então é isso, tá? Vou terminando por aqui. A gente se vê numa próxima aula. Fica com Deus. Tchau, tchau. Beijinho.